Muitos se perguntam sobre Jesus ser chamado de primogênito de Maria. A própria Bíblia é clara nesse ponto. Em Lucas 2, versículo 7, está escrito: "E deu à luz a seu filho primogênito." Já em Mateus 1, versículos 24 e 25, lemos: "E não a conheceu até que ela deu à luz o seu filho, o primogênito." A Bíblia, sobre o filho de Maria, não diz e não fala em unigênito. Do contrário, fala em primogênito. Sim, e com razão, se Jesus fosse o único filho de Maria, a palavra correta e apropriada, aliás sem erro algum, seria unigênito. Ocorre que, o termo unigênito, na condição de adjetivo, sempre foi usado para frisar ser ele o Filho único de Deus, nunca e jamais como unigênito filho de Maria. Ora, se Maria não tivesse tido outros filhos, então qual a razão da Bíblia fazer uso de uma palavra imprópria, no caso, primogênito? Quanto a isso, com todo respeito, percebe-se que há muito, mas muito mais do que simples palavras supostamente lançadas no texto bíblico em vista de pequeno equívoco, pequeno desvio, pequena desatenção. Claro, afinal como explicar que Deus exigiria de Maria e José estarem no sistema, o casamento, todavia impedir e não estimular as obrigações inerentes à vida de casado? No caso, refiro-me à intimidade que finda na procriação de filhos, filhos de ambos, Maria e José, pois Cristo, apenas de Maria. A bem da verdade, casamento com perfil desse tipo pode gerar discussões legais, especialmente a da não concretização do matrimônio, ou seja, pode vir a ser considerado farsa, engano, e com isso e por isso, motivar, pois, a qualquer tribunal judicial ou instituição religiosa decretar fraude, mentira, via de consequência nulo na sua essência. Acaso seria Deus um farsante de exigir e estimular condutas e procedimentos diversos e contrários às regras da instituição casamento? Certamente que não. E tanto é assim, que vemos abaixo, mais textos consagradores da não maculação do casamento, enfim, extração de dúvidas sobre um casamento em consonância às boas regras, a saber. Sim, o livro de Marcos 6, versículo 3, assim preconiza: "Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs?" De semelhante modo aos discípulos de Cristo, Paulo também testemunhou ao visitar Jerusalém, afirmando no livro de Gálatas 1, versículo 19: "E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor." Está claro, indiscutivelmente claro, e diante do conteúdo dos versículos citados, conclui-se fartamente que não apenas a vizinhança de Jesus o conhecia, mas também os discípulos e Paulo. Mas há algo ainda mais profundo a relatar quanto ao que segue transcrito em Marcos 3, versículos 33 a 35. Jesus declarou: "Quem é minha mãe e meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Sobre esse tema, sabe-se bem que os familiares de Cristo pediram para anunciar a presença deles, mas parece que Cristo foi agressivo e cruel com eles em vista da resposta dada por ele, inclusive podendo ficar a interrogação de que estaria relegando e negando a própria família, a de sangue. Um Cristo ingrato e desprezador da entidade familiar? Não, nunca, jamais. Na essência percebe-se proteção de Cristo à sua família, afinal por breve período relaxaram seus parentes quanto à necessária vigilância, a de permanecerem o mais discreto possível. Cristo, em virtude do ministério iniciado, tornará-se muito conhecido, tendo ao certo seus parentes entendido, equivocadamente, que não mais haveria problemas, pois amado e respeitado, então findada a possibilidade de perseguições que ocorreu com o nascimento, em que Herodes mandou extirpar crianças inocentes, Mateus 2, versículo 16. Estendida a todos os seus discípulos diretos e indiretos, e também aos cristãos como todo. Jesus sabia que seus parentes poderiam sofrer mais perseguições por causa dele e ele próprio também haveria de sofrer, e poderia até não iniciar o ministério, sendo aniquilado. E não se trata de mania persecutória, um suposto desvio mental, mas sim por conta de fatos indiscutíveis, como ter que se exilar ao Egito e depois de retornar, residir distante da capital, Jerusalém, tudo de modo discreto. E nessa linha, tem-se que não se falou dele até aos 30 anos de idade, enfim sem propagações quanto ao parente importante, não podendo sequer convidado historiadores para acompanhar-na durante a infância, adolescência e adulto até aos 30 anos, e quando iniciou seu ministério evitava permanecer por muito tempo em lugares públicos,
sempre no mato, a ponto de dizer que não possuía ele local para repouso, diferente dos pássaros, pois perseguido. Então, ao destacar e dar ênfase à família espiritual, ele de modo sagaz preservou a família sanguínea das perseguições e incômodos diversos, como prisão, sequestro, idolatria, ausência de privacidade. E pode ser mencionado ainda o fato dele viajar distante da família no episódio do sumiço, aos 12 anos de idade, no templo, tendo respondido à mãe, evidente para despistar, que estava ele na casa de seu pai, Deus, deixando-a perplexa com a resposta dúbia, situações similares a essa que ocorreu no casamento, quando transformou água em vinho, e depois, na sua crucificação em fazer referência a ela, mãe, como mulher, bem assim não dizendo o nome de João, seu discípulo, enfim, preocupado com os possíveis deslizes dos que o ladeavam. No fim, tem-se que fica mais entendido que Jesus foi o primogênito de Maria e que conviveu minimamente com 6 irmãos ao todo, sendo 4 homens e talvez 2 ou mais irmãs, como seja, clarificado se encontra que não se constitui erro possuir irmãos, muito menos um casal sadio ter vida íntima.